Imagine a baleia azul, o maior ser vivo que já existiu em 4 bilhões e 600 milhões de anos de vida na Terra. Você já viu documentários sobre ela, mas nenhuma imagem consegue realmente preparar você para a escala real desse animal. Um coração do tamanho de um automóvel pequeno bate dentro desse corpo. Só a língua pode pesar quase 4 toneladas métricas, praticamente o mesmo que um elefante adulto. E mesmo com toda essa imensidão, essa criatura não passa de uma refeição para um único predador: a orca, a baleia assassina, a governante incontestável dos mares. As focas não têm a menor chance. Os grandes tubarões brancos ficam completamente indefesos. As orcas despedaçam um tubarão branco com a mesma facilidade que uma faca quente corta manteiga, retirando o fígado com a precisão de um cirurgião treinado. No domínio delas, tudo o que nada é presa em potencial, com uma única exceção. Essa exceção é o cachalote macho adulto. Aqui encontramos uma das contradições mais estranhas da natureza. As orcas conseguem derrubar um animal tão colossal quanto a baleia azul, e mesmo assim costumam manter distância do cachalote, uma criatura bem menor em comparação, porque os caçadores mais experientes e violentos do oceano demonstrariam tanta cautela diante de algo que parece uma massa lenta e desajeitada de gordura. A explicação está em um conjunto de armas biológicas letais que as orcas preferem nunca enfrentar de frente. À primeira vista, você pode supor que o tamanho puro explica essa hesitação. Observando esses dois gigantes em seu habitat natural, o volume imenso do cachalote é a primeira coisa que chama a atenção. Seria fácil concluir que nenhuma outra criatura marinha seria grande ou pesada o suficiente para desafiá-lo. Na superfície, a massa parece ser a forma definitiva de proteção, mas vamos verificar essa suposição com os números reais. Uma fêmea adulta de cachalote costuma medir entre 12 e 15 metros de comprimento. Seu peso pode variar entre 30 e 50 toneladas métricas, uma quantidade quase inimaginável de massa para qualquer ser vivo. Agora compare isso com uma orca, que pesa em média entre 6 e 9 toneladas métricas. Colocando esses números lado a lado, a diferença é evidente. Um único cachalote pode pesar cerca de 6 vezes mais do que uma orca. De modo geral, os predadores na natureza preferem atacar alvos menores do que eles mesmos, ou pelo menos de tamanho parecido. Atacar um animal de 50 toneladas é extremamente arriscado, já que um único impacto direto pode ser fatal. Pense na cauda do cachalote. É uma enorme massa de músculo puro, e um único golpe dela carrega força suficiente para quebrar as costelas de uma orca ou provocar hemorragias internas graves o bastante para matar. Mas se o peso fosse o único fator decisivo, chegaríamos a uma contradição. Pesquisadores marinhos já documentaram orcas caçando e matando baleias azuis com sucesso. Animais consideravelmente maiores e mais pesados do que os cachalotes. Uma baleia azul pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar entre 165 e 210 toneladas métricas, o que a torna cerca de 4 vezes mais pesada que um cachalote. Se um animal de 210 toneladas está ao alcance de um grupo de orcas, a lógica sugere que um cachalote de 50 toneladas deveria ser um alvo muito mais fácil. Fica claro, então, que o peso corporal não é o fator decisivo. A verdadeira resposta está em como cada animal se comporta quando é atacado. Na maior parte da cadeia alimentar do oceano, a maioria das espécies segue um padrão de sobrevivência moldado ao longo de milhões de anos. Quando um grupo de orcas aparece, a resposta padrão é fugir. O cachalote, porém, é uma das raras exceções que evoluiu para ignorar completamente esse instinto. Para entender por que isso importa, compare o cachalote com o maior animal vivo hoje, a baleia azul. Quando cercada por orcas, a única defesa real da baleia azul é usar sua força tremenda para tentar nadar mais rápido do que elas. A evolução construiu na baleia azul para a velocidade em linha reta, um corpo longo e hidrodinâmico que corta a água com atrito mínimo. Toda a sua estratégia de sobrevivência depende de vencer o predador em uma disputa de resistência. Apesar de todo o seu tamanho, as baleias azuis não são feitas para o combate e nunca desenvolveram instintos de revidar. Como baleias de barbatana, elas não têm dentes. Seus crânios são relativamente finos e flexíveis,
moldados para a alimentação por filtragem, e não para embates. Então, investidas de choque simplesmente não fazem parte do repertório dela. Fugir é a única opção que ela sempre conheceu. Imagine a baleia azul como um trem de alta velocidade de 210 toneladas cortando a água a cerca de 50 quilômetros por hora. Ela aposta tudo em seu tamanho e em suas reservas de energia para atravessar longas distâncias, até que as orcas em perseguição finalmente se cansem e desistam. É uma aposta pura, velocidade contra a fome. Então, como as orcas conseguem capturar algo tão rápido e tão grande? Através do domínio da caça por resistência. Um grupo de orcas nunca trata a perseguição como uma corrida justa. Elas entendem profundamente como administrar energia. Em vez de uma única perseguição longa, elas organizam um revezamento. Um grupo lidera a perseguição, mantendo pressão física e psicológica constante, enquanto outro grupo fica para trás, conservando energia. Depois, elas trocam de posição. As orcas também transformam a própria massa da baleia azul em uma desvantagem. Elas colidem repetidamente contra os flancos da baleia e chegam a jogar o próprio corpo sobre as costas dela, não apenas para causar ferimentos, mas para gerar arrasto. Cada vez que uma orca de 7 ou 8 toneladas métricas se apoia sobre a baleia, esta precisa queimar uma quantidade enorme de oxigênio e energia só para manter o ritmo. Depois de horas sendo desgastada dessa forma, o trem de alta velocidade finalmente fica sem combustível. Quando a presa não tem mais nada a te oferecer, as orcas desferem o golpe final, o mais implacável de todos. Trabalhando em conjunto, elas forçam a baleia para baixo da superfície, bloqueando fisicamente sua respiração. Exausta demais para resistir, o maior animal do planeta muitas vezes morre, não por causa dos ferimentos, mas afogado, um colapso físico total. O cachalote nunca cai nessa armadilha, porque seu corpo e sua mentalidade são feitos para outro tipo de confronto completamente diferente. Em termos simples, os cachalotes são lentos. Eles são feitos para mergulhos verticais profundos, não para corridas horizontais. A velocidade de cruzeiro deles fica em torno de 7 quilômetros por hora, e mesmo em seu esforço máximo eles não conseguem superar uma orca. Em uma perseguição em revezamento, eles perderiam sempre. Por causa disso, os cachalotes fizeram uma escolha evolutiva que quebra as regras habituais do oceano. Eles simplesmente se recusam a fugir. A vantagem deles nunca esteve na velocidade, está na densidade e na disposição para lutar. Em vez de se exaurir fugindo só para acabar se afogando, o cachalote planta os pés e mantém sua posição. Na natureza, o que mais assusta um predador não é necessariamente um rival mais forte, é uma presa que se recusa a correr. Quando um cachalote para, se vira e encara diretamente um grupo de orcas que se aproxima, ele desmonta completamente o plano de ataque habitual delas. Não existe desgaste por atrito se o oponente simplesmente se recusa a se mover. Para uma orca, toda caçada é essencialmente um cálculo de custo-benefício. A energia obtida precisa compensar o risco assumido. Atacar um animal de 50 toneladas que está pronto para revidar é simplesmente um risco caro demais. Um ferimento sério, mesmo que seja apenas uma costela quebrada, pode deixar uma orca incapaz de caçar e, eventualmente, levá-la à morte por inanição. E essa cautela faz total sentido quando observamos de perto a anatomia peculiar do cachalote. Observe a forma de um cachalote, e suas proporções parecem quase de outro mundo. Um terço inteiro do comprimento do seu corpo é ocupado por uma cabeça enorme, em forma de bloco. É de conhecimento geral que os cachalotes têm o maior cérebro entre todas as criaturas da Terra. Verdade, mas esse cérebro, pesando cerca de 8 quilos, ocupa apenas uma fração daquele crânio gigantesco. Então, o que preenche o resto do espaço? Ali está uma estrutura biomecânica complexa chamada órgão de espermacete, contendo cerca de 2.000 litros de um óleo especializado. Uma teoria bastante conhecida propõe que toda essa estrutura da cabeça funciona como uma espécie de ariete biológico, capaz de gerar força extrema no impacto. O que torna essa arma especialmente perigosa é que o animal pode controlar o fluxo sanguíneo para regular a temperatura do óleo. Quando ele esfria, o óleo endurece como cera, transformando toda a cabeça em uma massa densa e sólida.
Para entender exatamente o quão devastadora essa arma pode ser, voltemos ao ano de 1820 e a história de um navio baleeiro americano chamado Essex, a mesma história que inspirou o clássico romance Moby Dick. O Essex tinha quase 30 metros de comprimento e foi construído com carvalho reforçado e resistente. Mesmo assim, foi enviado ao fundo do oceano depois de apenas 2 investidas diretas e frontais de um cachalote macho enfurecido. Faça um cálculo físico simples: 50 toneladas métricas de massa avançando pela água a cerca de 37 quilômetros por hora. A energia cinética resultante do impacto é suficiente para partir até as vigas de carvalho mais grossas. Agora imagine uma orca no lugar do Essex. Por mais inteligente que seja, o corpo de uma orca ainda é feito de carne, sangue e osso. Uma colisão direta e frontal com esse ariete natural geraria uma pressão muito além do que a caixa torácica de uma orca conseguiria suportar. A simples existência dessa cabeça enorme transforma a parte frontal de um cachalote em um território que nenhum predador sensato quer invadir. Normalmente, as orcas caçam isolando o membro mais fraco de um grupo, os filhotes. Com outras espécies de baleias, elas desgastam a mãe até que ela fique exausta demais para continuar protegendo a cria. Com os cachalotes, porém, essa abordagem costuma falhar completamente. Por quê? Porque os cachalotes vivem em uma sociedade matriarcal extremamente unida. No momento em que um filhote é ameaçado, todo o grupo entra imediatamente em uma manobra defensiva coordenada, às vezes chamada de formação em margarida, por causa da flor que ela lembra. As fêmeas adultas se organizam em um círculo fechado, colocando os filhotes protegidos bem no centro. Elas apontam as cabeças para dentro e direcionam as caudas para fora. Conforme as orcas se aproximam, as fêmeas adultas começam a golpear com as caudas com força tremenda, formando uma verdadeira parede de impacto. Cada golpe carrega força suficiente para atordoar ou até matar uma orca atacante. Diante de um sistema de defesa assim, a maioria dos grupos de orcas simplesmente recua e observa a distância. Atacar seria quase suicídio. Até aqui, cobrimos o que acontece quando os cachalotes permanecem juntos em grupo. Mas e se um deles ficar separado, sozinho em mar aberto, e for cercado por um grupo de orcas? Nesse momento, o cachalote joga sua última e mais poderosa carta. Transforma as próprias profundezas do oceano em sua aliada. As orcas, por mais habilidosas que sejam, são fundamentalmente caçadoras de superfície. Seus corpos são otimizados para a velocidade e agilidade nas camadas superiores do mar. Como mamíferos que respiram ar, elas só conseguem prender a respiração por poucos minutos de cada vez e raramente descem além de algumas centenas de metros. Os cachalotes, por outro lado, são os campeões incontestáveis do mergulho profundo, descendo rotineiramente entre 1.000 e 2.000 metros em busca de lulas gigantes. Seus corpos são especificamente adaptados para suportar a pressão esmagadora de um mundo onde a luz do sol jamais chega. Então, quando um cachalote solitário se vê ameaçado sem a proteção do grupo, ele simplesmente mergulha, direto para o fundo. As orcas podem tentar segui-lo, mas depois de algumas centenas de metros, esbarram em uma verdadeira parede de pressão. Seus pulmões começam a se comprimir, os batimentos cardíacos disparam de forma errática, e a falta de oxigênio rapidamente se torna insuportável. Se insistirem em ir mais fundo, no que equivale a uma zona de morte, as orcas correm o risco de nunca mais voltar à superfície. Um cachalote consegue prender a respiração de 5 a 10 vezes mais tempo que uma orca. Lá embaixo, naquele mundo escuro e de altíssima pressão, ele se torna praticamente intocável. Simplesmente não é possível caçar de forma eficaz em um lugar onde o próprio corpo já está lutando pela sobrevivência. Dessa forma, o cachalote usa as próprias leis da física como seu escudo pessoal. Até este ponto, falamos principalmente das fêmeas, as mães que se unem para proteger seus filhotes. Mas existe outra figura na sociedade dos cachalotes que é ainda mais formidável: os machos adultos, conhecidos como touros. Os cachalotes apresentam diferenças extremas de tamanho entre machos e fêmeas. Uma fêmea adulta
costuma pesar em torno de 16 ou 17 toneladas métricas, mas um touro adulto é uma criatura completamente diferente, capaz de chegar a 66 ou até 72 toneladas métricas e medindo entre 18 e 20 metros de comprimento. Isso significa que um único macho pode pesar 4 vezes mais e medir quase o dobro do comprimento de uma fêmea. E aqui está a parte fascinante. Esses machos costumam viver sozinhos. Eles não precisam de nenhuma formação protetora, nem de refúgio nas profundezas esmagadoras. Por quê? Porque nenhum grupo de orcas em sã consciência sequer cogitaria desafiar um deles. Isso nos traz de volta àquele estranho enigma. Por que as orcas enfrentariam uma baleia azul de 210 toneladas, mas evitariam um cachalote macho que pesa mal um terço disso? A resposta não está no tamanho, está no temperamento. A baleia azul é uma filtradora pacífica, com todo o corpo projetado para nadar e filtrar presas minúsculas da água. Para uma orca, uma baleia azul parece um enorme navio de carga indefeso, imenso, rico em nutrientes e totalmente incapaz de revidar. Caçá-la é uma transação de alto retorno e baixo risco. O cachalote é exatamente o oposto. Ele é, por natureza, um predador de topo por conta própria, caçando lulas gigantes na escuridão total e bastante acostumado a confrontos de vida ou morte contra oponentes agressivos. Se a baleia azul é um navio de carga, um touro cachalote é um navio de guerra totalmente blindado, enorme, resistente, armado com dentes afiadíssimos e carregando o instinto de um caçador experiente. Um cachalote macho enfrenta qualquer ameaça com a clara intenção de revidar e com força total. As orcas parecem entender que atacar um animal com o armamento e a mentalidade de um touro cachalote é uma equação perdedora. Praticamente, não existem casos confirmados de orcas matando com sucesso um cachalote macho adulto e saudável. Ele ocupa uma categoria só sua, um animal que até o predador de topo do oceano prefere evitar. Então, suponha que um grupo de orcas realmente imprudente tentasse mesmo assim, as mordidas delas conseguiriam dar conta do serviço? Na prática, isso se mostra extremamente difícil. Os cachalotes carregam uma camada de gordura de até 35 centímetros de espessura por todo o corpo, dura e densa, quase como borracha. Compare isso com os dentes de uma orca, que medem apenas cerca de 10 centímetros de comprimento. Percebe o descompasso? Por mais assustadora que pareça, na prática a mordida de uma orca raramente ultrapassa a camada externa de gordura, sem nunca alcançar vasos sanguíneos importantes ou órgãos vitais. Para derrubar uma presa desse tamanho, as orcas seriam forçadas a adotar uma estratégia exaustiva: desgastar o animal aos poucos através de centenas de feridas superficiais, mordendo sem parar durante horas ou até dias, até que a perda de sangue e o cansaço finalmente cobrem seu preço. Mas lembre-se, enquanto as orcas lutam para causar dano, o cachalote está golpeando com a cauda, investindo com a cabeça, ou simplesmente mergulhando para fora de alcance. Isso se torna uma guerra de desgaste, e nesse tipo de confronto, quase sempre vence quem tem a armadura mais grossa. Para uma orca, todo esse esforço acaba resultando em um prejuízo enorme. Existe ainda uma camada a mais nessa história que é fácil de ignorar quando olhamos apenas para o oceano atual. Os cachalotes não desenvolveram suas defesas pensando especificamente nas orcas. Na grande escala do tempo evolutivo, as orcas na verdade são um desafio bastante recente. Embora tenham se tornado os predadores dominantes dos oceanos de hoje, a linhagem do cachalote remonta-te a milhões de anos, a uma era marcada por uma violência muito maior. Para entender de onde vem essa resistência, é preciso voltar à época do Mioceno. Naquele período, os ancestrais dos cachalotes atuais dividiam o oceano com predadores muito mais aterrorizantes do que qualquer coisa viva hoje. Eles conviveram com o megalodonte, o maior tubarão predador já conhecido, alcançando entre 15 e 18 metros de comprimento e pesando entre 50 e 5 e 77 toneladas métricas. Ainda mais temível era o Leviatã melvillei, um parente pré-histórico do próprio cachalote, um predador de topo construído especificamente para caçar outras grandes baleias,
armado com dentes de até 30 centímetros de comprimento. Essa história brutal produziu o que às vezes se chama de superengenharia evolutiva. Como seus ancestrais precisaram sobreviver a ataques de criaturas 2 vezes maiores que uma orca moderna, os cachalotes desenvolveram um nível extremo de resistência física como padrão. É daí que vem sua densidade incomum. Diferente da baleia azul, que prioriza um corpo mais macio e aerodinâmico voltado para a velocidade, a anatomia do cachalote é projetada para a robustez estrutural. Sua pele está entre as mais grossas do reino animal, e seu esqueleto é notavelmente denso. Nada disso foi feito para ajudá-lo a fugir. Foi feito para absorver golpes devastadores de um tubarão de 77 toneladas. Essa história também explica o comportamento social deles. As táticas de grupo altamente organizadas e as formações defensivas que vemos hoje foram ferramentas essenciais de sobrevivência, aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. Naquele oceano ancestral, um único erro significava ser despedaçado por monstros grandes o suficiente para engolir uma orca inteira. Esse instinto de defesa coletiva está profundamente enraizado na biologia deles, um sistema testado em batalha que permitiu que a espécie sobrevivesse muito depois que outros gigantes desapareceram. Como resultado, existe também uma vantagem psicológica real nesse cenário. Quando um grupo de orcas se aproxima hoje, está enfrentando um animal com uma tolerância ao estresse extraordinariamente alta. Para um cachalote, as táticas usadas pelas orcas modernas são insignificantes perto do poder dos predadores ancestrais que sua linhagem foi construída para suportar. É por isso que ele não entra em pânico. Sua história evolutiva já o preparou para algo muito pior, tornando um encontro com orcas nos dias de hoje algo perfeitamente administrável em comparação. Os cachalotes são, em um sentido bem real, os veteranos experientes das profundezas. Eles carregam a herança genética de sobreviventes que atravessaram um dos períodos mais brutais que se pode imaginar. Quando uma orca olha para um cachalote, não está apenas vendo um animal grande, está olhando para uma relíquia viva de uma era muito mais sombria. Diante dos horrores do passado, um grupo moderno de orcas é um desafio que o corpo e a mente do cachalote estão mais do que preparados para enfrentar. Então, da próxima vez que você assistir a imagens de um grupo ousado de orcas derrubando uma baleia azul colossal, lembre-se, ainda existem zonas proibidas no oceano onde nem elas ousam entrar. Esses limites não estão desenhados em nenhum mapa, estão escritos na biologia e na pura força de vontade das criaturas que os guardam. O domínio predatório tem limites, e o cachalote está bem na fronteira desses limites. É um lembrete de que no oceano aberto, a força bruta muitas vezes perde para a resistência pura. O mar não é só sobre poder ofensivo, é também sobre a força das próprias defesas. O cachalote prova que compostura, pele grossa e uma cabeça literalmente fria podem fazer até o predador mais temido pensar 2 vezes e recuar. É a prova de que sobreviver não é apenas sobre quem bate mais forte, mas sobre quem consegue absorver mais pressão e continuar de pé. O cachalote não precisa derrotar a orca para sair por cima. Ele só precisa continuar sendo uma presença imóvel, demonstrando que, nas profundezas azuis, a resistência pode superar a agressão. Esse confronto silencioso continua sendo uma das dinâmicas mais fascinantes da natureza. Um lembrete de que a natureza sempre encontra sua própria forma de equilibrar a balança.